Cada vez cresce mais o consenso entre os despertos que algo grande está acontecendo com o nosso planeta. Algumas dessas pessoas, inclusive, acreditam que isso tem a ver com o fim das eras. As mudanças são grandes e vão do céu ao mar, à própria Terra. Podem ser vistas no comportamento humano e cada vez os próprios cientistas têm falado disso, óbvio, sem fazer muitas ligações, mas para bom entendedor basta meia palavra. Uma coisa que a gente sempre teve certeza, né, desde que nasceu, é que os dias têm 24 horas. Por mais antigo que você pegue um relógio, ele marca 12 horas. 12 horas durante o dia e 12 horas durante a noite, somando um total de 24 horas. Porém, meus irmãos, isso está prestes a mudar, marcando a mudança significativa no nosso planeta, que não dá mais para esconder. Algo grande que inclusive tem influenciado em muitos desses acidentes estranhos com aviões que nós estamos vendo o tempo todo. O planeta está numa grande mudança que pode inclusive fazer com que os dias passem a ter não mais 24 horas, mas sim 25 horas. E isso vai afetar inclusive os batimentos do seu coração, porque caso você não saiba, eles são ligados com a energia solar. Está tudo interligado. Deus soube sincronizar bem a sua criação. Se você já está para lá de curioso e quer saber mais detalhes sobre isso, pega agora mesmo a tapioca com café e vamos iniciar o nosso quadro. A dica veio do nosso querido irmão Cláudio Félix, um abraço forte para ele. E ela segue dizendo o seguinte, ela se encontra no Exame, uma matéria de 26 de fevereiro de 2025, e diz isso aqui, ó: fim das 24 horas, Terra pode ganhar um dia com 60 minutos a mais em março, dizem os cientistas. E é agora já, meus irmãos, agora, 2025. Já imaginou ter um dia com 25 horas? Pesquisadores de Technical University of Munich, em Thun, na Alemanha, sugerem que essa possibilidade pode se concretizar por causa de mudanças sutis na rotação da Terra. O estudo aponta que pequenas oscilações no movimento do planeta ao longo de milênios podem estender o ciclo diário em 1 hora, tornando os dias mais longos. As previsões sugerem que o dia mais longo desde 2019 deve acontecer em março de 2025. Aqui, meu irmão, principalmente para quem questiona o formato da Terra, não faz nenhum sentido, inclusive para mim também não, certo? Concordo plenamente com os nossos irmãos que questionam o formato da Terra, porque veja, se eles dizem aqui, né, nessa informação, que essa mudança tem a ver com milênios, né, mudanças sutis a milênio, porque ela aconteceria toda de uma vez justamente agora em 2025, sabe? Não faz sentido. Se é uma coisa que demora milênios para acontecer, deveria entrando segundo após segundo, milésimo de segundo após milésimo de segundo, até chegar àquele montante. Não é como uma coisa que de repente chega na sua mão. É uma coisa que precisa ir acontecendo passo a passo, não é? Então, como assim? Em 2025, em março, vai ter 1 hora a mais um dia e depois voltar ao normal. Não é assim, né? Então, algo, meu irmão, muito grande está sendo escondido de nós. Hoje mesmo, eu estava lendo uma matéria sobre um exoplaneta, né? E é engraçado que quando a gente é mais novo, a gente não questiona, né? E muito bonitas as imagens desse planeta, dizendo inclusive que ele tinha muito mais probabilidade de vida do que o próprio planeta Terra, muitas vezes a mais, né? E aí eu, olhando as imagens, eu digo, caramba, essas imagens estão muito boas, né? E aí foi que caiu a ficha. Não eram imagens reais. É uma teoria, né, de uma estrelinha que eles estão vendo bem longe, que a gente não sabe nem dizer se realmente é o que eles dizem que é, né? E aí eles fazem cálculo, né, um cálculo louco lá que só quem entende é eles mesmos, e diz, olha, aí pode ter vida, né? E aí as imagens são todas feitas em computação. Não é nenhuma imagem real, como a maioria dessas imagens que vocês veem. Não é à toa que esse é um assunto, né, que traz tanta discussão e faz com que tantas pessoas questionem mesmo, apesar da tal tecnologia que a gente tem hoje. Quando você vê, por exemplo, como funciona hoje a internet, como é que ela está chegando aí, né, na sua casa, como é que alguém posta alguma coisa lá nos Estados Unidos, lá na Europa, e a gente consegue ver aqui rapidamente, né? Aí você diz, não, são satélites. Não, não são satélites, são os cabos, né? São os cabos submarinos. Então, como assim? Essa internet do Elon Musk, se tirasse esses cabos, ela dá conta? Por que não prova isso para a população? Porque esse desespero, né? Vocês lembram que aqueles maldoristas deixaram vários continentes sem internet, né? Porque sabotaram desses cabos, né? E falaram, inclusive, vou deixar o mundo todo, viu? Vamos deixar o mundo todo sem internet. Quer dizer, como é possível isso? Então são coisas, meus irmãos, que não fazem muito sentido, né? Se você começar a questionar,
você vê que algo está sendo omitido de nós, algo muito esquisito. Então é isso aqui. Como é que um dia, apenas um dia, vai ter 24 horas a mais se é uma mudança que acontece há milênios? Ela precisa ser feita em milênios. Não faz sentido, sabe? Então veja, utilizando um laser anular no observatório do Wentzel, os cientistas monitoraram a rotação terrestre e identificaram em apenas 2 semanas. Olha como é rápido, né? Você imagina uma coisa que dura milênios. E o que é 2 semanas para uma coisa que dura milênios? É um piscar de olhos, né? Mas eles em apenas 2 semanas, né, viram essa variação de 6 milissegundos. Apesar de parecer insignificante, essas mudanças se acumulam com o tempo e podem impactar a duração dos dias no futuro. A rotação da Terra é influenciada por fatores internos, como o deslocamento do núcleo líquido, né, e o movimento das placas tectônicas, além da interação gravitacional com a Lua. Aqui são 2 matérias que a gente já comentou, né, sobre as mudanças das placas tectônicas. Elas estão comportando totalmente diferente. Se tinha um pensamento, né, que uma placa afundava por cima da outra apenas quando elas se encontravam, mas isso está acontecendo antes. Elas estão rachando, né, antes de se encontrarem, causando inclusive os terremotos submarinos, que é o que gera tsunami. Isso está acontecendo, é matéria da mídia, a gente já explicou aqui. Está acontecendo. Sobre a Lua, a gente vai ter um fenômeno também no próximo mês, né, a Lua de sangue. Então veja, muitas coisas estão acontecendo e tem teorias dizendo inclusive que a Lua vai desaparecer, né? Agora, claro que nós não vamos ver isso, vai ser muito no futuro, mas dizem isso também. Então, seja o que for, tenha o mundo o formato que tenha, algo está acontecendo e é muito grande, meus irmãos, e é responsável, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, por boa parte desses acidentes aéreos que nós estamos testemunhando aqui como nunca antes. Tá certo? Então veja, pesquisas da NASA, né, indicam que o satélite natural desempenha um papel, eles estão falando aqui da Lua, né, crucial na estabilidade da rotação, mas também contribui para a sua desaceleração progressiva. Cientistas do Instituto Geofísico da Universidade do Texas afirmam que a Lua se afasta da Terra cerca de 3,8 centímetros por ano, um fenômeno que afeta diretamente a dinâmica da rotação do planeta. Então, meus irmãos, se isso aqui é verdade, principalmente nas marés, né, eles dizem que a Lua influencia muito as marés cheias. Se ela está se afastando assim, era para a gente ter, né, marcações dessa maré enchendo cada vez menos, já que ela está se afastando, né? É como se a água fosse atraída pela Lua, como se fosse mais ou menos um imã, né, puxando ali. Só que se isso for verdade, se essa explicação para o nosso planeta fosse verdadeira, era para ter essas mudanças, já que eles estão dizendo que está se afastando. 3,8 centímetros por ano é muita coisa. Mas você não vê, né? Você vai nas ilhas, nas casas, né, que são à beira da praia, o que for, você vai ver que a água continua indo até onde sempre foi. E não tem esse papo aqui, né? Como eles falam, não, as geleiras estão derretendo, certo? E a água dessa geleira? Não era para inundar tudo? As cidades costeiras, cadê isso? Então, é assim, é difícil, até porque eles dizem, olha, você não pode, né? É regra dessa plataforma. Você não pode estar questionando aqui explicações científicas, mas é duro você engolir isso aqui, né? É absurdo. Veja, essa variação parece mínima, mas ela pode ter impactos significativos no funcionamento da tecnologia moderna, desde os sistemas de GPS até as redes de comunicação. A precisão do tempo é essencial, pequenas variações podem exigir correções, como a inserção de segundos bissextos para garantir a sincronização global. Então aqui já começa a aparecer um pouquinho da verdade, né? De fato, olha, mexe com grandes tecnologias, né? GPS, comunicação, essas aeronaves modernas todas voam com isso. Então já começa aqui você entender que o que nós estamos falando aqui nos vídeos constantemente, a gente não tira do nosso fundo. Olha, eu acho lindo falar disso e é isso que eu acho e acabou. Eu não tenho prazer em dar essas informações como eu dou. É porque são simplesmente baseadas nos fatos. Não tem o que você... Se qualquer um que pesquisar vai chegar à mesma conclusão, né? Algo está acontecendo. E tem muito a ver com esses problemas que estamos enfrentando agora. Veja, eles falam aqui como a mudança da rotação da Terra pode afetar a vida humana. Isso é bem interessante, né? A gente está vendo aí também um monte de pessoa caindo dura, né? Falaram aí sobre um negócio novo aí que as pessoas acabaram usando e essas coisas poderiam carregar metais pesados, né? E, meu amigo, se tá tendo essa mudança no planeta, né? Esses metais pesados dentro do corpo não fariam nada bem, ainda mais com essas mudanças, né? Enfim, entendedores entendam. Se os dias realmente se tornarem mais longos, os impactos podem ser percebidos em diversas áreas. Os ritmos circadianos humanos
também conhecidos como relógio biológico, ajustado pela luz solar, teriam que se adaptar a um ciclo prolongado, que poderia influenciar em padrões de sono e produtividade. Você sabe que se você não dormir bem, isso afeta inclusive os seus batimentos cardíacos, eles podem ficar mais acelerados, né, se você não dorme bem. Então veja como uma coisa puxa a outra, meu irmão, entendedores entendam. Além disso, a variação da duração dos dias afetaria os mares, controlados pela interação gravitacional entre a Terra e a Lua. Um estudo da Universidade de Pequim, publicado na revista Nature Geoscience, aponta que mudanças em rotação terrestre podem alterar a intensidade dos mares, refletindo em transformações climáticas ao longo do tempo. Para os cientistas chineses, o derretimento das calotas polares está modificando a distribuição de massa na Terra, o que acaba... Aí eles já puxam pro lado deles, né? Agora, mais uma vez, se isso está acontecendo, onde está a água, né, desse derretimento? Então, meus irmãos, são simples questionamentos que fazem com que muitas dessas teorias pareçam não ter nenhum sentido. Pareçam muito mais serem interesses, né, do que de fato ciência. Mas, enfim, né, quem é louco hoje de dizer que eles estão errados, né? Porque não pode. Você é banido, você é deletado, mas uma verdade não passa a ser mentira somente porque as pessoas não gostam dela, nem vice-versa, né? A verdade ela é verdade, acreditem nela, falem dela ou não. A verdade continua sendo verdade. Então, quando a gente observa tudo isso, uma certeza a gente tem, né? Do que realmente acontece, ninguém pode ter certeza, mas sabemos que algo grande acontece e que nem de longe os caras estão falando abertamente e com honestidade com o povo. A grande verdade é essa. Os motivos a gente pode até discutir aqui, não, mas está certo mesmo, porque o povo não tem capacidade, se desespera logo, muitas pessoas são ignorantes, enfim, né? Você pode até defender eles, por eles tomarem essas decisões de omitirem muita coisa. Mas o fato é que eles não fazem isso pensando em população desesperada ou algo do tipo. Eles fazem ou deixam de fazer pensando é no bolso, né? Isso sim, pensando é no bolsinho deles. Enquanto isso, as mudanças não vão deixar de acontecer, elas vão se intensificar e pode ser aí que a gente tenha uns dias de 25 horas. Por enquanto vai ser só um dia, mas se essa mudança, como eles estão falando aí, ela continuar, né? E eles não sabem explicar nem o porquê acontece, o fato é que os dias podem passar a ter 25 horas. E caso isso aconteça, meus irmãos, a nossa própria saúde pode mudar. Em especial as pessoas que usaram coisas novas, eu tenho certeza disso, né? Então mais um aí para você somar, né, as informações, meus irmãos. Aqui, como eu já falei, quem acompanha o canal está saindo na frente, inclusive para os membros do canal. Eu vou estar soltando sempre esses vídeos mais cedo, tá certo, família? Estou conseguindo produzir eles um pouquinho mais cedo, então vou conseguir soltar aí para os membros um dia mais cedo. Então não é nada que todos não terão acesso, vão ter, só que os membros vão ter antecipadamente, tá certo? Eu acho que a galera que está ajudando aqui merece, né, ter um pouquinho de vantagem, pelo menos de saber primeiro a informação. Então é isso, meus irmãos, mas você também vai saber, os vídeos demoram no máximo 24 horas, estão no ar. Certo, meus irmãos? Então é isso, deixa a tua opinião aí, mais uma prova de que as mudanças estão acontecendo sim, inclusive na visão científica já está sendo confirmado, né? Não só na espiritual. E falando em espiritual, o velho Diário do Davi te espera lá na Hotmart em 10 vezes sem juros ainda pelo mesmo preço, tá certo? Sem juro nenhum, você bota em 10 vezes sem juro nenhum. Então, meus irmãos, menos de uma pizza por mês aqui pro Davizão, você vai ter acesso a 2 décadas de informação pessoal minha, de estudos sobre a paranormalidade, entidades e tudo que se pode do mundo espiritual, tá tudo lá. Então, não perca tempo, tá lá em 10 vezes sem juro, você vai adquirir muito conhecimento e eu espero vocês aqui para mais um encontro às 17h45. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!